E aqui é muito importante fazer uma ressalva que eu já fiz em algumas chamadas, em algumas publicações que nós já fizemos, que o paciente de boca aberta não fala. Então, quando o paciente chega no dentista, senta e abre a boca, o dentista já perdeu todas as oportunidades de entender e criar a maneira mais curta e direta de encantar o seu paciente, porque o dentista vai se cingir à sua análise técnica e todo o aspecto humano da consulta ficou completamente posto de parte. Mas essa análise técnica, ainda por cima, está completamente monofocal. E um paciente, como eu disse, não é uma boca com duas pernas. Então, se esse paciente não tem um diagnóstico completo, você provavelmente pode tentar resolver um grande problema a partir de um pequeno ponto que aparece na tona da água. Mas, na realidade, você está tentando mover um iceberg e ele não vai se mover. E o resultado, o sucesso do seu tratamento vai estar comprometido por essa precipitação. Então, a questão que você deve trazer para esse paciente, com essas questões de preferência de texto livre, para que o paciente possa discorrer sobre as suas queixas, devem trazer, por exemplo, uma forma de você tentar identificar qual é o sintoma mais relevante que o traz à sua consulta. O que fez com que esse paciente viesse à sua consulta mais objetivamente? Ele tem uma dor, ele tem alguma questão, alguma dúvida em concreto, ele está preocupado com alguma situação. Então essas informações, elas tornam-se cruciais para que você comece a fazer o cerco ao problema ou à queixa principal, no sentido de começar a isolar possibilidades diagnósticas. Depois é muito importante você saber quanto tempo, quando é que começaram as primeiras queixas, os primeiros sinais. Então, esses primeiros sinais, eles aparecem dependendo da patologia, que evolua de forma crônica ou de forma aguda, já te seleciona uma série de patologias distintas que você vai poder fazer a diferenciação e começar a caminhar exatamente nesse funil que vai te levar a uma probabilidade diagnóstica mais curta, mais estreita, o que vai facilitar procurar o diagnóstico correto para a queixa principal daquele paciente. E não se esqueça também de tentar perceber quais são os fatores que são desencadeadores e quais os fatores que são atenuadores da sintomatologia, se o houver. Portanto, aqueles sintomas, aqueles sinais e sintomas que o seu paciente refere, eles podem trazer exatamente essa vertente, ou seja, ele ter alguma coisa que agrava a sua situação e outra que atenua a situação da dor. Eu poderia, por exemplo, aqui dar assim muito rapidamente uma ideia de que a sensibilidade, por exemplo, à hiperestesia, quando ela provoca dor com alimentos frios, no caso dos problemas das pulpites dentárias, o que acontece é que a sensibilidade ao frio, ela é geralmente associada a uma grande gama de processos patológicos. Mas quando nós temos a sensibilidade, a hipersensibilidade ao calor, em geral nós estamos perante uma situação em que a polpa dentária é afetada com a produção de gases necróticos que se expandem. Então, a probabilidade maior de uma reatividade com sensibilidade extrema ao calor dos alimentos pode ser um bom indicador de suspeita para um caso de necrose pulpar. Então, vocês percebem que fatores desencadeantes e fatores que podem trazer, atenuar essas dores, podem ajudar. Então, o que provocou mais essa dor? Um alimento quente, quando eu coloco na boca, eu quase morro de dores. Mas o que atenua isso? Eu tenho que encher a boca de água e ficar com água fria dentro da boca, que as coisas abrandam. Percebem? A questão da expansão dos gases dentro da câmara pulpar já vai fazer com que, quando o frio chega, o gás se contrai, diminui de volume, diminui a expansão. Essa expansão diminui a reatividade daquele tecido hiperemiado que está edemaciado dentro de uma estrutura que é a câmara pulpar e, consequentemente, vai reduzir o aspecto da dor. Por isso, é importante compreender
essas nuances de quando é que uma determinada situação pode ser agravante ou atenuante da queixa do seu paciente. E assim, toda essa construção do diagnóstico vai te permitir exatamente fazer essa separação de informações. E depois, obviamente, que você também tem que ter perguntas mais específicas, que vão, obviamente, de encontro à história clínica desse paciente. É muito importante que o paciente tenha a capacidade de te transmitir informação da sua história clínica, porque essa história clínica vai te dar informações sobre a saúde geral do estado desse indivíduo, em que ponto da situação da classificação ASA, por exemplo, é que ele se encontra, se ele é um grupo ASA 1, se é um ASA 2, se é um ASA 3. Portanto, essas classificações determinam se ele deve ser atendido por você no consultório ou se ele deve ser encaminhado para um atendimento hospitalar, por exemplo. Então, esses entendimentos são muito importantes. Se para você não é muito claro o que é essa classificação ASA da American Society of Anesthesiology, que é usada internacionalmente, isso é muito comum acontecer, porque de fato há muitas coisas que passam despercebido durante a formação das pessoas. Por isso é que a ideia de criar um método DGR, que a gente tem dentro do nosso curso, é exatamente para que essas informações não fiquem precárias, não passem ao lado. E assim vocês podem depois, dentro de uma estrutura de uma formação mais específica para te levar à condução do diagnóstico, fazer a percepção de cada uma dessas perguntas mais específicas dentro de uma anamnese, entender o que ela pode se relacionar com a importância que ela pode ter na sua condução, no manejo desse paciente durante o seu tratamento. Mas isso é um assunto para a gente tratar em outros níveis e não numa live. Como é óbvio, eu não consigo passar aqui toda essa informação em pouco tempo assim. É preciso muito mais tempo e muito mais envolvimento com o assunto para a gente poder ir mais fundo nessa matéria.